com vocês? Bom, vou me apresentar um pouquinho antes da gente iniciar. Eu sou a Esté, gestora da SAMI, já estou na empresa há 2 anos, então vim da área de treinamento, então de produto pode deixar que vocês estão bem é, acolhidos, né? Qualquer dúvida, fiquem à vontade, pode me perguntar, tá bom? Eu sempre gosto de iniciar todos os treinamentos com a nossa razão de ser. Por quê? A nossa razão de ser, né, o nosso propósito, é criar uma empresa que cuida do ser humano, construindo a confiança em todos os seus relacionamentos. Né? E quando a gente fala de confiança e relacionamento, eu acho que é a base de tudo. Né? É importante que o membro confie no nosso time de saúde, confie na nossa empresa, confie em todos os seus relacionamentos. Então, a SAMI ela foca muito nisso, né? Nos relacionamentos e também na confiança, entregar aquele cuidado, né? Com o nosso membro, aquele olhar 360 que eu vou falar mais para frente para vocês, tá bom? Então, voltando aqui, para que tudo isso seja possível, né, nós temos 4 pilares onde a SAMI se baseia, que é o time de saúde personalizado, que é aquele time que vai conhecer, vai coordenar todo o cuidado daquele cliente. Tecnologia e praticidade, onde você consegue falar com o seu médico, independente de onde você esteja. Né? Saúde preventiva, que aí nós temos alguns parceiros, como o Gympass e Singulo, que eu também vou apresentar para vocês. E a rede credenciada e inteligente. Antes de iniciar, é uma pergunta que sempre me fazem logo no comecinho. Esté, antes de tudo, para quem que geralmente vem do SAMI? Qual que é o perfil do cliente SAMI? Apesar de a gente estar mudando, né? Hoje em dia outros perfis procuram a gente, acho que o nicho que mais se encaixa ali no início, que mais vem atrás da SAMI, seriam os profissionais independentes. Então, nós aceitamos MEI e PJs a partir de uma vida, tá? E aí eu vou explicar para vocês mais para frente a regra contratual. Empresas de tecnologia e agências de publicidade. Por que a gente colocou esses dois nichos? Porque geralmente eles têm a maior concentração de prestadores de serviço, tá? E claro que eu não deixaria de colocar, quando a gente fala de massa PJ, a SAMI aceita 100% da massa PJ, tá? Tá? Aqui um pouquinho das empresas que confiam na SAMI, que estão com a gente desde o início. Então, nós temos a FON, a Insider, a Nanica, que eu não sei se vocês conhecem, mas ela tem a melhor Banoff de São Paulo. Se vocês puderem aproveitar e conhecer, vale a pena. E agora a gente vai entrar um pouquinho no que é a SAMI, o que é o time de saúde, o que a SAMI tem para me oferecer e qual que é o diferencial, tá? Quando a gente fala de time de saúde, quando a gente fala de saúde como um todo, eu sempre gosto de trazer esse slide, porque no mercado tradicional, geralmente eles só olham para 10% daquilo que afeta a saúde de uma pessoa, né? Que é aquele famoso cuidado curativo. Só uso o meu plano quando realmente eu estou mal. Fora isso, não utilizo. Então, os outros 90%, como hábitos de saúde, fatores socioeconômicos, ambiente físico, são completamente ignorados. Né? Ninguém está preocupado em fazer ali a prevenção. O ideal é que, se você for num médico, a gente resolva ter o problema ali para que a gente possa atender o próximo. Né? E a SAMI não, ela veio para mudar exatamente isso, ter aquele olhar 360. Tá? Eu sempre trago esse exemplo da Ana, para que vocês entendam literalmente o nosso modelo. Então, como que funciona no modelo tradicional? A Ana ela teve uma forte dor de cabeça, e a primeira coisa que a gente faz quando a gente sente uma dor forte, procura o pronto-socorro, certo? Então a gente chega lá, toma medicação, vai para casa. Se não resolver, a gente volta, ou o próximo passo é procurar um especialista, certo? A Ana, ela, no caso, ela foi ao pronto-socorro, tomou medicação e lá ela teve orientação de procurar um neurologista para ver o que seria essa dor. A Ana chegou no neuro, ela fez todos os exames, passou em consulta, explicou todo o contexto dela
e o médico falou que estava tudo ok. Nenhuma alteração, nenhum problema neurológico. Indicou a Ana procurar um endócrino. Ana chegou no endócrino, a mesma coisa, explicou o seu contexto, qual que é o problema, desde quando sentia, fez todos os exames, nenhuma alteração, até que ela foi procurar um oftalmo. Chegando no oftalmo, aí sim ela teve o diagnóstico que seria de miopia. Então entenda que esse processo, que geralmente a gente está acostumado, ele é um processo mais demorado, geralmente o custo é maior, né? E aí reflete para a gente uma forma negativa em vários dos aspectos, né? Em forma de reajustes abusivos, a gente gasta tempo e dinheiro até aí. Então, assim, quando geralmente a gente vai no pronto-socorro, no mínimo a gente vai gastar umas 2 horas para ser atendido, né? Fora quando a gente vai no especialista também existe essa demora. Então, eu gosto sempre de fazer uma analogia quanto a isso. Se quando a gente vai numa academia, qual que é o especialista que está ali para nos atender logo de imediato? Né, a gente passa o quê? Com um personal, onde ele vai fazer a avaliação física e definir qual que é o melhor exercício para o seu tipo de problema. Né? Se é ganhar massa, é perder peso, o que seria? A mesma forma é a SAMI. Então, a gente tem um especialista em você, que é o nosso médico de família, onde ele vai entender o seu contexto, entender todas as suas necessidades e te indicar o melhor especialista possível, ou não. Até porque o nosso médico está apto a resolver até 85% das queixas clínicas que chegam até ele. Tá? Então, voltando ao exemplo da Ana, se a Ana tivesse a SAMI, qual seria a jornada da Ana? Né? A Ana, primeiramente, ela poderia acionar o nosso time de saúde. Ali ela teria uma consulta para entender qual que é o problema da Ana, desde quando ela está tendo, entender todo o contexto dela, qual que é o trabalho da Ana. Será que a Ana, de repente, trabalha muito na frente do computador e talvez isso esteja causando problema de visão? Então, o médico, ele entendendo o contexto, o próximo passo, ele indica ela para o especialista adequado. Então, entende que a gente já corta todo esse processo, né, de ficar pingando de médico em médico, até achar um que realmente entenda a minha necessidade e consiga resolver o meu problema. No caso da Ana, o time de saúde indicou ela um oftalmo e aí ela teve o diagnóstico de miopia. É um processo mais rápido, né, e com respeito ao seu tempo e dinheiro, porque você não fica pingando de médico em médico, não precisa gastar com condução, você pode falar com o nosso médico através do aplicativo, então isso facilita muito. Faz sentido para vocês que estão aqui? Sim. Eu trouxe aqui para vocês também um pouquinho do nosso time de saúde, tá? Então, nós temos como que é composto esse time. Esse time ele é composto por um médico de família e uma equipe de enfermagem. O que está ali na fotinha é o Alexandre Calandrini, ele foi o nosso primeiro médico a entrar na SAMI, então é um querido, amado por geralmente todos os que passam com ele. Temos a enfermeira Amanda, a coordenadora Aline, então nosso time de saúde, todos, independente do plano, ele é formado por um médico de família e uma equipe de enfermagem, tá? Você consegue ter fácil acesso ao seu time de saúde através do chat. Então, em até 5 minutos você tem um atendimento, passa pela triagem. Se for algo que você precisa de um atendimento imediato, você consegue uma consulta até no mesmo dia. Ou se você consegue esperar por uma consulta depois, o nosso time já faz essa marcação de consulta para você passar com o seu time de saúde no outro dia. Tá? As consultas pode ser através de telemedicina ou presencial, porém, o presencial precisa ser agendado. Tá? Então, ele precisa entrar no aplicativo, falar com o coordenador do cuidado e ali agendar uma consulta presencial com o time de saúde. Tá? Lembrando, o nosso time de saúde, ele atende das 8 da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta-feira. Após esse horário, a gente tem uma equipe de apoio médico que dá todo o atendimento de finais de semana, feriado e nos horários que o nosso time não atende. Tá bom? Nosso time de saúde também ele realiza um programa personalizado para cada membro. Então, cada pessoa tem uma necessidade diferente. O
o nosso time de saúde vai entender e fazer ali toda a coordenação do cuidado, tá? A gente monitora a sua saúde independente, então quem aqui já recebeu uma ligação do seu plano de saúde? Alguém já? Que bom, são todos bons pagadores, né? Porque geralmente a gente só recebe ligação do nosso plano de saúde quando a gente está devendo, né? No caso da SAMI, não. Então, se eu dou entrada num pronto-socorro, dependendo do que for, o meu time de saúde provavelmente vai me ligar depois para entender o que foi que aconteceu. Tá? Então, a gente tem esse cuidado com o nosso membro, a gente cria essa relação mais próxima, até para conhecer você e te orientar da melhor forma possível. Beleza? Alguma dúvida sobre o time de saúde? Ficou claro? Aqui, quando a gente fala de jornada digital e praticidade, a gente está falando um pouquinho sobre o nosso aplicativo, que ele tem tudo o que você precisa geralmente, tá? Então você consegue agendar a sua consulta, pedidos de exames e receitas online diretamente através do aplicativo ou e-mail, porque você também recebe por e-mail. Todo o seu histórico disponível. Então, se de repente você falou com o coordenador do cuidado e ficou com dúvida, né? Tipo, será que eu falei para ele desse sentimento? Será que eu falei o que estava acontecendo? Você consegue ir lá no histórico, ler novamente, falar com o seu time de saúde, caso você não tenha falado ainda ou precise por algum outro motivo, tá? E falando de praticidade, a SAMI oferece para todos os seus membros a coleta domiciliar, independente do plano, tá? O nosso parceiro é o IsaLab e ele atende toda a região de São Paulo. Então, se você precisa fazer exames simples, como sangue, urina, fezes e até, por exemplo, um exame de COVID, eles vão até a sua residência fazer essa coleta, tá? E aí, falando como usuária, né, eu usei e eu adorei o atendimento deles, foi sensacional, foi muito rápido. Eu marquei a consulta, por exemplo, no domingo. Na segunda-feira, eu tive o atendimento deles em casa às 8 horas da manhã. Então, funciona, tá? Falando sobre saúde preventiva, nós temos alguns programas de saúde. Então, como eu falei para vocês, todo membro tem um time de saúde. E a primeira coisa, quando você entra na SAMI, você passa por embarque clínico. Tá? O que seria isso? O embarque clínico é aquele primeiro contato com o seu time de saúde. É ali que ele vai conhecer todo o seu histórico clínico, vai entender todas as suas demandas de saúde, para a gente poder conseguir organizar, né, e até quando o seu médico, você passar em consulta, seu médico ter acesso a todas as informações. O Gympass, acredito que todo mundo conhece o Gympass, né? É uma plataforma de saúde física, onde você tem acesso a mais de 8.000 academias, e a SAMI oferece esse acesso gratuito para os clientes, onde ele fica livre para escolher qual o melhor plano que se adequa ali às necessidades. O programa Eleve-se, que é um programa de emagrecimento personalizado, ele é baseado em reprogramação metabólica. Então, nosso time de saúde faz toda essa gestão junto com a doutora Vera, que é uma endócrina, tá? E não está aberto para todo mundo, é somente para aquelas pessoas que realmente necessitam desse atendimento e desse cuidado. Tá? Síngulo é um aplicativo de saúde mental, e aí eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês também. E o Coração de Mãe, que é o acompanhamento gestacional, onde todas as mamães que são membros da SAMI passam por esse acompanhamento mais próximo com o nosso time, exames, né? E ao final eles recebem um kitzinho da mamãe, que é a coisa mais fofa do mundo, tá, gente? Então toda mamãe que entra na SAMI fica apaixonada por esse cuidado que o nosso time de saúde tem. Então, como eu falei para vocês, o Gympass, além das academias que você tem disponível no seu plano, você também tem acesso a aplicativos, né? Então, o membro, ele vigenciou na SAMI, ele já tem esse acesso. A partir daí, ele consegue baixar o aplicativo, escolher qual é o melhor plano, que aí a Gympass tem acesso a partir de R$ 29,90 cada plano. Tá bom? Lembrando que o valor do plano da Gympass é pago diretamente à Gympass e não à SAMI, tá bom? A Síngulo, como eu falei para vocês, é uma plataforma de saúde mental, onde ela tem terapia guiada,
tenham cirurgia da mente, que são para as pessoas que realmente têm um trauma e precisa tratar disso. Um botão SOS que, de repente, eu estou em crise, eu posso acessar o aplicativo e ali, através do aplicativo, falar com um psicólogo ali no chat, tá? Não é um aplicativo para terapias, tá, gente? A gente fala, então eu posso marcar com um psicólogo. Não, é somente em casos de crise ou de cirurgia da mente. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa rede credenciada. Então, a SAMI, ela tem cobertura regional, né, somente em São Paulo. Nós atendemos a região do centro e algumas cidades do ABC, Osasco, Guarulhos, enfim. Mas para que o membro ele tenha uma certa segurança, a SAMI oferece também o nosso seguro viagem. Então, todo membro da SAMI tem acesso ao seguro viagem, não tem custo nenhum, e ele está coberto em todas as suas viagens, a partir de 70 quilômetros da sua residência, e em viagens de até 60 dias, tá? O nosso seguro viagem é o Cores. O Cores ele faz parte do grupo AXA, que é uma das melhores seguradoras do mundo, tá? Aqui um pouquinho das coberturas. Então, falando um pouquinho sobre esse seguro, ele é de fácil utilização. O membro ele consegue acionar através do WhatsApp, e-mail ou telefone. E caso ele não consiga acionar o seguro viagem ali numa emergência ou numa urgência, ele pode ir até o hospital de preferência, ele faz o pagamento, depois ele pede o reembolso para a Cores, tá? Isso respeitando os valores ali da cobertura, tá? E falando um pouquinho mais sobre a utilização, não preciso avisar o meu seguro quando eu estou saindo de viagem, tá? E outra coisa, eles dão um prazo de até 1 hora para te indicar até 3 hospitais ali na região para que te dê um atendimento sem que você precise pagar aquele hospital na hora, né? Então, se você pode esperar, aciona e depois você vai até o hospital que eles te indicarem. Agora entrando um pouquinho na nossa rede credenciada, eu acho que dispensa apresentações, né? Todo mundo aqui conhece, então nós temos hospitais de referência, como o BP, o Oswaldo Cruz, recentemente entrou o Santa Paula e também o Lefort, maternidades como o Grupo Santa Joana, laboratórios, a gente tem uma rede muito completa de laboratórios, então entra Lavoisier, Delboni, Salomão, Hermes Pardini, enfim, a gente tem uma quantidade enorme de laboratórios. Atualmente, nós contamos com 4 planos. Todos eles atendem na região central de São Paulo. E região metropolitana, o Coral e o Antares. Então, vale a pena vocês conhecerem o nosso produto, conhecer exatamente qual plano, né, aonde ele atende, porque a nossa rede não é cascata. Tá? Então, vocês precisam conhecer qual plano que é melhor para aquele cliente, o que ele está buscando, se é maternidade, se é um hospital na região, enfim. Conheçam os nossos planos, porque cada um tem um hospital diferente, tá? Quando a gente fala um pouquinho das características, todos os planos têm os benefícios que eu falei, como o time de saúde, de Gympass, símbolo, seguro viagem. Nenhum dos nossos planos tem coparticipação e nem reembolso. Quase todos têm a opção de enfermaria e apartamento. O único que não tem a opção de enfermaria é o Coral Mais, mas por conta dos hospitais que ele tem na rede credenciada. Tá bom? Então, aqui um pouquinho dos principais hospitais de cada plano. No Coral eu conto com o BP e Oswaldo Cruz. O Celeste, BP, eu tenho também o Santa Paula, o Lefort. O Antares a gente conta com Oswaldo Cruz, o Orion também com Oswaldo Cruz e Metropolitano. E após o treinamento, eu vou mandar para vocês o nosso drive, onde vocês têm acesso a todas as apresentações dos planos, tá bom? Maternidades, como eu falei para vocês, nós temos o grupo Santa Joana, o Metropolitano, Vitória, que é um pouquinho de cada um.
Laboratórios, como eu falei, Lavoisier, FEME, ISA, Labi, CDB, em todos os planos, porém, no Coral e no Celeste nós contamos com o CDB Premium, e o Salomão e o Dalboni somente no Coral Mais. Tá bom? Aqui um pouquinho da nossa tabela de preços, então se vocês fizerem uma pesquisa de mercado, a SAMI é bem competitiva e nós oferecemos todos esses benefícios ao melhor custo-benefício. Né? Se vocês olharem, nós oferecemos hospitais de referências, laboratórios em grande quantidade também de referência por um preço justo. Tá? Então, se vocês pegarem ali um plano onde você conta com um BP de 29 a 33 anos, tem uma faixa de 374,32, contando com todos os benefícios que eu falei. Então, a SAMI, além do melhor custo-benefício, a gente também tem aquele olhar 360, né? Com Gympass, Símbolo, coisas que nenhum outro plano oferece. As nossas tabelas de preços, nós temos o porte 1, que varia de 1 a 10 vidas. O porte 2, de 11 a 29, e aí você já tem uma redução de 5%. Para a tabela de porte 3, já tem uma redução de 10% e vai de 30 a 99 vidas. Agora eu vou passar para vocês as condições gerais, o que eu preciso para contratar a SAMI, quais são as regras. Tá? Então, como eu falei para vocês, a contratação é a partir de uma vida. Porém, essa vida ela, obrigatoriamente tem que ser o dono ou sócio do CNPJ. Caso o dono não entre, a contratação é a partir de 2 vidas. E aí eu posso colocar, por exemplo, um prestador e um dependente, um funcionário PJ e um CLT. E aí pode variar nas configurações, tá? A contratação ela pode ser híbrida, então dentro do mesmo contrato, você consegue colocar planos diferentes e acomodações diferentes. A única regra, que aí já é de praxe de mercado, é que o dependente ele segue a mesma coisa do titular. Beleza? Contratação de múltiplos CNPJ, a SAMI aceita, né, que seria aquela venda coligada, desde que tenha um sócio em comum. Tá? Então, se vocês têm ali uma empresa que quer fazer essa venda coligada, somar ali os 2 CNPJ para ter uma redução de carência, a gente aceita sem problema nenhum. E um diferencial é que cada empresa vai receber o seu boleto, tá? Não é um boleto único para as duas, por mais que elas tenham juntados para ter uma redução de carência. Então, quem pode aderir à SAMI? Já é o que vocês estão de costume, a maioria, né? Então, titulares, sócios, proprietários, administradores que constem no contrato social, funcionários com vínculo FGTS ou PJ, dependentes diretos, como cônjuge ou companheiro, filhos naturais ou adotivos e enteados, dependentes indiretos, como pai, mãe, irmãos, netos e sobrinhos, tá? A nossa limitação de idade é de 59 anos, 11 meses e 29 dias para todas as pessoas. Aqui uma regrinha de dependentes. Então, de 1 a 9 vidas, eu aceito exatamente todas as pessoas que eu passei para vocês. De 10 a 29, a SAMI só não aceita mãe e pai. E acima de 30 vidas, a gente aceita cônjuges, enteados, os funcionários, filhos naturais ou adotados. E em casos de netos, a gente precisa fazer uma análise, tá? Estou indo rápido demais? Não. Aqui as regras para aceitação de pessoas que estão acima, né, da nossa limitação. Então, se vocês têm um contrato a partir de 10 vidas, a SAMI aceita 2 vidas acima da limitação. E aí não tem um teto, tá? De 20 a 29, 3 vidas, de 30 a 60, 4, de 60 a 85, 5 e de 86 a 99, 6 vidas acima da limitação.
Quais empresas a SAMI não aceita? Aí também já é de praxe de mercado, todo mundo já conhece, que são empresas de segurança armada e de entrega rápida. Então, quais são os documentos de contratação que a SAMI pede? Nada diferente do que vocês já estão acostumados. Então, cartão CNPJ, contrato social, requerimento ou certificado MEI, RG, CPF, comprovante de residência. E uma coisa que eu sempre falo e que é importante vocês saberem. Quando há dependentes maiores, a SAMI sempre pede um e-mail e um telefone desses dependentes também. Tá? Até porque a gente envia a declaração de saúde para cada um. Tá? Em caso de prestadores de serviço, nós temos um formulário da SAMI próprio, onde vocês conseguem preencher a data de início, o cargo e colocar a documentação. A SAMI não pede contrato e também não pede nenhuma comprovação ali do vínculo, tá? A não ser essa carta onde você preenche. Caso o sócio ou dono não for entrar, a gente também pede uma cópia do documento com foto, e-mail e telefone dele, porque geralmente é ele que assina o contrato, tá? Documentos para dependentes é a mesma coisa. Certidão de casamento, certidão de nascimento, RG, CPF, CNH, enfim, é o que vocês já conhecem também, que aí não precisa ficar repassando. Em caso de união estável, de repente, a gente está com um contrato ali que aquele cliente não tem nada formalizado, mas ele quer colocar a esposa como dependente. A SAMI envia um documento de união estável próprio, tá? Que a assinatura também é super online e não precisa reconhecer firma para isso. Tá bom? Redução de carências, a gente também pede as mesmas documentações, então carta de permanência, carteirinha, últimos boletos pagos. E uma coisa importante que sempre me perguntam: a SAMI aceita a redução de carência para qualquer plano? Sim, desde que ele tenha registro na ANS e as mesmas coberturas que a SAMI. Então, se é um plano que tem um registro e possui cobertura ambulatorial hospitalar com obstetrícia, a SAMI aceita para redução de carência, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as carências para vocês. Se é uma pessoa que não tem plano de saúde, elas entram nessas carências aqui. Se ela tem de 6 a 11 meses, ela já conta com uma redução. E aí, se ela tem a partir de 1 ano, a maioria das carências caem para 24 horas. Em todos os casos, só se mantém a carência para parto a termo, que permanece 300 dias em todos os casos. Doenças ou lesões pré-existentes, 24 meses. Beleza? E aí foi o que eu falei para vocês. Redução de carências, a gente precisa da carteirinha. Se não tiver ali a data de início, né, da vigência, a gente precisa dos últimos boletos pagos também. Tá? Pagamento. Pagamento. Nós temos 2 formas de pagamento: boleto e cartão de crédito. Quando a gente fala de cartão de crédito, a gente não compromete todo o limite do cliente somente com o valor da parcela, que é aquele pagamento recorrente, né, todo mês. E também a SAMI faz a vigência programada de até 75 dias. Então, se vocês têm um cliente que está saindo de um outro plano, que aí ele precisa cumprir o aviso prévio, dá para vocês agendarem com a SAMI. Então, vocês conseguem programar após o aviso prévio dele, ele dá início à vigência, tá? E aqui um pouquinho das nossas datas de pagamento e vigência. Se atende que é o cartão de crédito, a vigência é muito mais rápida, tá? A SAMI ela não vai pedir nenhum dado para o cliente do cartão, isso a SAMI nunca vai pedir. A gente envia um link para eles onde ele faz todo o cadastramento ali. Então, assim, se eu escolher a data de pagamento do dia 1º, né, que seria a próxima data aí,
A minha vigência no cartão de crédito ela é no dia 2 e eu tenho acesso ao meu aplicativo no dia 3. No boleto, já demora um pouco mais para compensar. Então, se eu escolho a mesma data de pagamento do dia 1º, a minha vigência vai ser no dia 6 e meu acesso ao aplicativo somente ao dia 7. É importante dizer para vocês que o pagamento antecipado não altera a vigência. Então, por mais que eu escolhi a data de pagamento do dia 1º, recebi um dinheirinho a mais ali, quero adiantar. Eu posso, porém, vai ficar programado nas datas ali que já foi acordado no início. Beleza? Então, agora eu queria...